Muito bem, então vamos começar com essa história dele, né, para a gente gravar e registrar aqui, já fizemos. Então ele começou, esse cirurgião Semmelweis, húngaro, ele foi quem percebeu que quando as acadêmicas de enfermagem faziam os partos, a sobrevida era muito mais alta do que quando os alunos de medicina, e a diferença que ele notou é que os alunos de medicina saíam da aula de anatomia, onde eles trabalhavam com cadáver, né, e eles iam fazer os partos logo em seguida. Inclusive as mesas, às vezes, eram as mesmas também. Então ele notou que realmente era uma coisa que vinha da mão de quem fazia os procedimentos. E que era uma coisa que passava da mão do cirurgião ou do obstetra para a paciente. Ele passou a exigir, então, que os seus alunos lavassem as mãos antes de fazerem os partos. E com essa simples medida, ele conseguiu baixar muito a infecção e publicar trabalhos, estudos demonstrando a importância da lavagem de mãos antes do parto, tá? Certo? Quem mais lutou com isso para tentar estabelecer esse protocolo de antisepsia, de limpeza do ambiente cirúrgico e das feridas cirúrgicas foi o Joseph Lister. Então esse é um cirurgião britânico, certo? Ele trabalhou em várias enfermarias da Inglaterra, Escócia, tal, não sei o quê. E ele teve uma vida longa e de muito trabalho insistindo nessa história de importância da asepsia, né? E vocês lembrem que a teoria mais aceita até essa época era da geração espontânea de vida, né? Então eles não achavam que a doença fosse transmissível nem nada disso, né? Não era uma contaminação de uma pessoa para outra, era simplesmente que a vida se gerava ali, né? Eu não sei se eu falei para vocês agora, vou repetir mais uma vez. Então acreditava-se que a infecção era inerente ao procedimento cirúrgico. Fez cirurgia, aquilo ali vai infectar. E se infectar com pus, saindo pus ali da ferida, é melhor ainda, né? Certo? Significa que a evolução está melhor. Quando era um tecido, aquela líquido escurecido de necrose, era ainda mais grave. Então uma ferida purulenta era uma ferida que estava evoluindo bem, certo? Tá? Então o Lister, ele foi fazendo o trabalho dele, né? E o trabalho dele foi baseado muito num antisséptico chamado ácido carbólico. Um antisséptico que, quando ele é inalado, ele é um líquido que evapora rapidamente e ele gera um mal-estar na pessoa e tudo, mas ele é um bom antisséptico, né? E ele aplicava aquilo na ferida e ele tinha, inclusive, um tipo de que ele fazia sprayzinho, assim, ele jogava, né, o tempo inteiro aquilo no ambiente, porque ele achava que os germes vinham do ambiente também. Então ele tentava desinfectar o ambiente e a ferida também, certo? Então, essa era a história do Lister, né? Ele conseguiu um bom trabalho, ele conseguiu um certo sucesso, né? Juntamente com os trabalhos do Louis Pasteur em Estrasburgo, né? Que também trabalhou bastante essa questão da bacteriologia, provou para as pessoas que as bactérias existem e que se você deixar num ambiente estéril não gera vida do nada, que a vida tem que vir de contaminação mesmo e que é uma bactériazinha que contamina que vai gerando o resto, certo? E ao longo do tempo as coisas foram evoluindo, né? Até que as luvas começaram a ser usadas pelo Halsted, que é um cirurgião também muito importante dos Estados Unidos, que ele operava junto com essa enfermeira Karen Hampton aqui, que veio a ser a esposa dele depois, certo? E esse casal aqui, cirúrgico, né? Ela tinha muita irritação das mãos com o fenol, que é um antisséptico que está em desuso hoje pela sua toxicidade, né? E aí eles pediram para a empresa Goodyear para fazer as luvas de borracha que existem até hoje, certo? Então isso aí foi evoluindo, foi melhorando e as taxas de infecção foram baixando. Também junto com conhecimentos de bacteriologia, também a anestesia foi melhorando e a cirurgia foi se tornando essa ciência maravilhosa que nós conhecemos hoje. Então, o controle de infecção dentro do ambiente hospitalar ou de clínica, ele se faz em quatro momentos, né? Em 4 esferas, vamos dizer assim, certo? O paciente em si, a equipe de saúde, o material e o ambiente. Né? Então, o paciente, a gente quando encosta no paciente, a gente põe a mão no paciente, a gente pode transmitir para ele bactérias,
certo? Então a gente pega a bactéria de um paciente e transmite para o outro. O nosso estetoscópio, você escuta o tórax de um paciente, escuta do outro, você transmite bactéria, certo? E assim por diante. O maior vetor de infecção hospitalar que tem é a mão do profissional de saúde, certo? Isto posto, é importante a gente entender também que não são todas as infecções hospitalares que são transmitidas pela equipe de saúde. O próprio paciente também, a flora bacteriana do paciente, quando o paciente está muito debilitado, né, existe um tipo de uma mutação em bactérias, isso foi comprovado também, ativa plasmídio, aquela coisa toda, e bactérias que eram comensais, elas passam a ser patogênicas, né, para os pacientes. Então, muitas infecções, a própria flora bacteriana do paciente gera nele mesmo. Outra coisa importante da equipe de saúde é que a controle de infecção, ele é uma via de duas mãos nesse caso, certo? Então, o profissional de saúde pode passar a infecção para um paciente, certo? Como também pode ser infectado por um paciente. Né? Agora, no Covid, isso está muito mais em voga, né? A equipe de saúde, os heróis que vão lá tratar o Covid, como nós, não sei o que, né? Mas isso sempre foi assim. Né? Isso sempre foi assim. Nós, da equipe de saúde, colocamos, mexemos, lidamos com um paciente que às vezes tem doença infecciosa e altamente infectante e estamos lidando com ele. Então, a questão do controle da infecção, ela tem dois lados, né? Tem dois lados. O material, né? Então, o material, ele sempre tem que estar limpo, tem que estar preparado para ser usado. E o ambiente, né? Então, essa questão do ambiente também vai num comentário, né? Antigamente, não haviam rotinas assim rigorosas para a limpeza dos salas de cirurgia, das clínicas, dos corredores, dos ambulatórios, de tudo. Então acumulava muita sujeira. Onde tem sujeira tem infecção, certo? Então o que acontece? Acontece que agora a própria vigilância sanitária, Anvisa, esses órgãos evoluíram muito nos protocolos, nos produtos, nas rotinas. Então, a limpeza dos ambientes hospitalares evoluiu, graças a Deus, muito. Né? Eu sou de um tempo ainda que aquilo ali era bem mais desorganizado, era bem feito mais a gosto do freguês, etc. Então, não havia uma sistematização adequada. Tem que estar tudo limpinho, tudo em ordem dentro do hospital. Dentro do ambiente hospitalar, eu vou falar sobre essa classificação, tá? Falar um pouquinho sobre ela, vou discorrer um pouquinho sobre ela, mas ela assim é só um guia para vocês entenderem, certo? Não é um dogma, não é uma coisa absoluta, tá? Então, no hospital tem áreas onde o risco de infecção é maior, intermediário e menor, certo? Né? Então, por exemplo, né, as áreas mais críticas são o centro cirúrgico, UTI, centro obstétrico, certo? Área de transplante e assim por diante. Então, onde você está lidando com os pacientes que têm a maior chance de ter infecção, né? Por exemplo, um neném prematuro, né? Um paciente transplantado, um paciente que está sendo operado e assim por diante. Então, aqui onde tem que se ter o máximo cuidado para se evitar a infecção, certo? Tá? Tem umas áreas semicríticas, como as enfermarias, onde tem paciente que está internado para fazer uma cirurgia letiva, uma cirurgia que é limpa, ele não tem uma doença grave de base, ele é praticamente rígido, aquele posto de enfermagem, né? É um lugar onde é um pouco mais livre, né? O próprio comportamento do médico, do profissional de saúde, né? E as áreas não críticas, onde se permite um pouco mais de, vamos dizer assim, de desordem, com todo respeito, onde o pessoal come, onde o pessoal geralmente leva as coisas um pouquinho mais na flauta, né? Que são vestiário, copa e tal, né? Essa classificação tem sido bem questionada, eu também sou contrário a ela, na verdade, né? E falo para vocês, dentro dos hospitais e clínicas, todas as áreas são críticas, a gente sempre tem que ter o cuidado com a nossa limpeza e com a limpeza do ambiente em todos os momentos, certo? Mais limpeza, menos infecção. Então, a gente vai falar agora sobre algumas definições, de algumas coisas que vocês vão escutar durante toda a vida médica de vocês, tá? E que elas são bem simples, assim, né? E que vocês vão entender, vão compreender sem nenhum problema. Tá? Então, a primeira é o que é asepsia, certo? Então, asepsia é uma... Quando vocês lembrarem da palavra asepsia, tem que lembrar numa palavra assim, uma conotação preventiva. Então, é impedir que os germes cheguem a um local
onde você vai trabalhar, certo? Então, o que é isso? Quando o médico coloca luva cirúrgica, quando o médico coloca avental cirúrgico, quando ele coloca máscara cirúrgica, ele impede que as partículas dele atinjam o paciente, né? Certo? Então, nessa hora, ele está fazendo um procedimento asséptico, né? Coloca os campos cirúrgicos e tudo mais. Ele está impedindo que os micro-organismos atinjam a ferida cirúrgica e assim por diante, certo? Então, um caso preventivo, uma coisa de impedir que os germes atinjam os sítios nos quais nós estamos trabalhando naquele momento, certo? Tá? Então, antisepsia, tá? Antisepsia, vocês sempre vão lembrar de um meio químico para impedir a multiplicação microbiana. A eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas, grande parte da flora residente, pelas mucosas, por meio de agentes químicos, destruição de germes. Então, antisepsia quer dizer limpeza, tá? Então, para você fazer antisepsia, você precisa de um meio químico, que é o antisséptico, certo? Só um instantinho. A receita da câmera só chegou a fazer? Não. Só que vai demorar mais de 1 hora. Tá? Tá bom. Eu não vou poder fazer isso. Encosta a porta ali. Desculpa a interrupção. Então, a gente está falando que antisepsia é então a destruição dos germes. Então, para se fazer antisepsia, você precisa do quê? De um agente químico. Como é o nome desse agente químico? Antisséptico, certo? Tá? Então, isso é a antisepsia, tá bom? Tá? A degermação e a antisepsia, elas são bem parecidas, na verdade, né? Então, quando você fala que você vai lavar a mão antes da cirurgia, vai fazer a tua antisepsia das tuas mãos, na verdade, mais correto até a degermação. Mas esses dois termos, eles têm se intercambiam um pouco. Né? Algumas formas você pode chamar, algumas situações pode chamar tanto de uma coisa quanto de outra, tá? Então a degermação é a mesma coisa, né? A única coisa que a degermação inclui também uma manobra física, tá? Então degermação você vai falar, você vai escovar a tua mão, por isso que é degermação, certo? Você vai usar um meio físico, não só químico, tá? E antisepsia é mais você aplicar um antisséptico. Então quando você vai pintar a parede de um paciente com solução de povidine, certo? Você está fazendo ali antisepsia. Quando você vai escovar as mãos, você usa uma escova, você está fazendo uma degermação. Mas eles são bem similares, bem parecidos, certo? Quando você fala em desinfecção, tá? Você usa, então, tem vários níveis de desinfecções e várias formas de fazer isso. Você está falando de coisas, tá? Você está falando de coisas, objetos ou instrumentos, certo? Tá? Então, a diferença de desarmação e antisepsia para desinfecção, que desinfecção se refere a coisas, tá? E para você fazer a desinfecção, você precisa de um desinfetante, certo? O desinfetante, ele pode ou não ser um antisséptico. Por exemplo, o álcool é um desinfetante e antisséptico também. Então, você usa álcool para limpar a tua mão, ao mesmo tempo que você pode passar um alquinho num termômetro para você fazer a antisepsia do termômetro, certo? Tá? Então ele pode ser os dois. A clorexidina, por exemplo, a gente usa basicamente como antisséptico, você não usa como desinfetante. É assim por diante. Tá bom? O pessoal tá me ouvindo aí? Todo mundo quieto aí? Todo mundo quietinho? Todo mundo ouvindo aí? Seguindo? Aham, estamos sim, prof. Então vamos embora. Então vamos continuando. Então aqui a gente vai começar uma parte até um pouco mais interessante, essa questão dos agentes críticos, semicríticos e não críticos. Tá? Isso é uma coisa que também é bem importante eu vou explicar para vocês agora, vocês não vão ter nenhuma dúvida. Tá? Então artigos não críticos são artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente. Requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. Tá? Artigos semicríticos são aqueles destinados ao contato com a pele não intacta ou mucosas íntegras. Requerem desinfecção de alto nível ou esterilização. E artigos críticos são aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou com o sistema vascular, que requerem ser esterilizados para seu uso, pois têm alto risco para levar à infecção. Tá certo? Então vamos lá, gente.
Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui de cima, o que é? O nosso glorioso termômetro, né? Existe termômetro de mercúrio ainda? Existe ou não? Tem, prof, mas não é recomendado usar, O pessoal acha que até já acabou, já nem usa mais troço, né? Embora que os termômetros de mercúrio sejam ótimos, né? Só que pelo risco da toxicidade, do mercúrio e tal. Enfim, eles são o quê? Não críticos, críticos ou semicríticos? Não críticos. Não críticos, certo? Eles vão entrar em contato sempre com a pele íntegra, correto? Então, o que você tem que fazer com um termômetro de mercúrio antes de passar de um paciente para outro? Limpeza. Como é que você consegue limpeza? Com retirada de todas as sujeiras, né? Por exemplo, não pode ter uma gota de sangue em cima do termômetro, de jeito nenhum. Não adianta passar alquinho em cima da gota de sangue, tem que escovar e remover aquilo, certo? E aí a limpeza com alquinho 70 você consegue, certo? Né? Então a limpeza é a remoção da sujeira ou da sujidade, como queira, certo? Mas a aplicação de um agente. Esse aqui, ó, opa, vou voltar aqui para trás. Esse de metal aqui embaixo que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui, ó. O que é esse? Opa, esse de metal que vocês estão vendo, o que é? Como é que é o nome desse troço aqui? Quem Papagaio? Sabe? Tem uma falha aí. Chegou perto. Ele é o feminino do papagaio. Comadre, né? Para que ele serve? Para urina, prof? Isso mesmo, né? Então, quem que vai usar isso aí? Comadre, né? O próprio nome diz, é uma senhora que está acamada, fez uma cirurgia, acabou de operar e tal. Ela consegue controlar que está urinando, né? Certo? Ela não precisa de sonda nem de nada, né? Ela vai urinar onde? Na comadre. A comadre precisa estar esterilizada? Não, porque ela vai entrar em contato com a pele íntegra da paciente, mas ela tem que estar limpa, certo? Ela tem que estar limpa. Então, ela requer uma limpeza ou uma desinfecção de baixo nível. Que você tem que ela tem como estar ali nessa foto, ela tem que estar brilhando, né? E tem que estar desinfectada com álcool ou algum outro desinfetante, certo? Tá? O que é esse de cima aqui, esse preto aqui, essa mangueira aqui? Para que serve esse troço? Ele é o que isso aqui? Hein? Vamos lá. O que é isso aqui? É para fazer o pneu peritônio? Não. Isso aqui não. Mas pode continuar tentando. Endoscopia? Isso é um aparelho de endoscopia, certo? Isso é um endoscópio, tá? O endoscópio, ele é o exemplo máximo do equipamento crítico, semicrítico, um crítico. Ele é crítico? Crítico. Pois é, você vai entrar em contato com que tipo de mucosa quando você faz uma endoscopia digestiva? Ou colono, ou o que for. Aquilo ali já é infectado, certo? No esôfago, na boca, tem bactéria? Tem de monte, né? Colonoscopia vai entrar em contato com o colo. Então, o endoscópio, tá? Ele é o protótipo do semicrítico, né? Broncoscópio também. O endoscópio, ele requer o quê? Desinfecção de alto nível, tá? Eu vou falar sobre isso com vocês também. A desinfecção de alto nível, ela mata todas as formas de vida, a não ser esporos bacterianos, certo? Então, o endoscópio não é esterilizado. Eu mesmo, né, sou endoscopista também, eu faço esse processo aqui na clínica, né? A gente faz um processo de desinfecção de alto nível com o tal do ácido peracético, tá? Então, o endoscópio, ele não é estéril. Essa aqui que eu estou mostrando nessa paciente, nessa senhora, que é uma passagem de uma sonda nasointeral nasogástrica. Ela é estéril? A sonda tem que ser estéril? Não, também. Por quê? É um produto semicrítico. Ele vai entrar em contato com uma mucosa que já é infectada. Tá? Certo? Tá? Uma ótica de laparoscopia, como essa ótica rígida aqui, ela é o quê? Crítica, semicrítica ou não crítica? Crítico, eu acho. Exatamente. Ela é crítica por quê? Basicamente porque ela é um instrumento cirúrgico, né? E, como tal, ela vai entrar no peritônio. Peritônio é uma cavidade estéril, correto? Cavidade peritoneal é totalmente estéril, né? E ela vai tocar as alças e assim por diante. Então, ela tem que estar esterilizada, certo? Tá? Nós temos aqui uma sonda de Foley, né? Ela vai entrar Professor, Oi. eu não entendi quando você disse que o
o aparelho ali para fazer a endoscopia, ele não é estéril. Isso, ele não é mesmo. Mas Ele não é esterilizado. Ele sofre um processo que chama-se desinfecção de alto nível. Tá? A desinfecção de alto nível, ela mata todas as formas de vida, a não ser as esporos bacterianos, alguns esporos, né? Então tem alguma coisa de contaminação no endoscópio. É que eles mostram que isso aí não repercute muito. Um esporo bacteriano não é capaz de invadir a mucosa do aparelho digestivo, por exemplo. Entende? Tá? Mas não chega no grau de estar 100% sem vida. Não chega no grau de estar 100% sem vida, tá? Entendi, Então, obrigado. endoscopia é um procedimento que ele não é estéril, entende? Certo? Tá? Então, eu estava falando para vocês de uma sondagem vesical. A sonda vesical, ela vai entrar em contato com a mucosa da bexiga, certo? Ela é o quê? Crítico, semicrítico ou não crítico? Hein? Quem arrisca? Crítico, prof. Ela é crítica, porque a mucosa da bexiga ela é estéril, né? Tá? Então você vai estar num local estéril, né? Então a sonda vesical é um procedimento que tem que ser estéril, né? A sonda é estéril. Entende? Tá? Um porta-agulha aqui, ó. Ele é o quê? Crítico, semicrítico ou não crítico? Né? Hein? Crítico. Crítico, porque ele vai encostar, você vai costurar, porque senão você contamina as agulhas, certo? A gente estava discutindo sobre endoscopia, uma pinça que você vai fazer uma biópsia endoscópica, ou uma alça que você vai fazer uma ressecção de um pólipo, assim por diante. Ela é crítico, semicrítico ou não crítico? Crítico. Isso, ela é crítica. Por quê? Porque quando você vai e morde a mucosa, e você viola a mucosa, aquela submucosa do trato gastrointestinal, ela é estéril, né? Não tem bactéria ali, entendeu? Então você vai invadir uma cavidade, um local estéril, tá? Então aquele negócio é crítico. Só que em tese ele já seria contaminado, porque se ele passou por dentro de uma aparelho de endoscopia que não é estéril, ele já não chegaria na ponta estéril, né? Enfim. Mas isso posto, essas regras elas têm essas falhas, assim, né? Tá? Mas o aparelho que vai fazer uma injeção submucosa de alguma substância, etc e tal, quando você vai violar a mucosa, aquilo ali é crítico, né? Então tem que ser formalmente esterilizado. Tá certo? Tá? Então, mais uma vez, a gente está falando sobre essa questão da limpeza, né? Então a limpeza é a remoção da sujidade, das sujeiras, de tudo que a gente tem. Ferrugem, tudo. Então o aparelho cirúrgico ou qualquer coisa cirúrgica, ela não pode ter nenhuma sujeira. Porque na sujeira, ainda mais visível, olho nu, assim, que você vai ter aquele biofilme, né? Esse biofilme, acho que eu tenho um negócio depois aqui para frente, que é onde as bactérias estão protegidas, né? Então uma coisa que não estiver perfeitamente limpa, jamais pode ser esterilizada. Mesmo que você coloque no autoclave, onde você quiser, aquele biofilme protege as bactérias. Então tem que ter primeiro a remoção mecânica de todas as sujeiras, de tudo que você vai esterilizar. Não pode ter um detrito ali, uma rusga ali que inviabiliza a desinfecção de alto nível e esterilização também. Certo? Tá? Então a limpeza é a base de tudo, né? Tá? A limpeza se usa água, detergente, acessórios de limpeza, depois eu vou detalhar um pouquinho mais isso aí para vocês. Né? Então, a gente está falando então sobre esterilização, né? Esterilização a gente já citou, que ela destrói todas as formas de vida, certo? Inclusive bactérias esporuladas, todos os vírus, tudo, mediante aplicação de agentes físicos e ou químicos, né? Enquanto que a desinfecção é um processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos, mas deixa as bactérias esporuladas. Tá? Então, existe uma hierarquia, né? Quanto mais crítico o produto, mais esterilizado ele tem que estar, certo? Então, mais limpo. Por exemplo, uma prótese que você vai usar numa cirurgia cardíaca, ele passa por um processo de esterilização até mais rigoroso do que uma pinça normal que você vai usar numa cirurgia. Entende? Um implante, por exemplo, né? Uma prótese de mama que você vai colocar numa paciente, o processo de esterilização tem que ser super rigoroso. Né? Um endoscópio que você vai colocar numa coluna, ele tem que ser super rigoroso.
mas não tão rigoroso. Por quê? Você já vai entrar num ambiente que está contaminado, certo? Desinfecção de baixo nível e limpeza são para aqueles produtos não críticos, certo? Então, que eles vão entrar em contato com pele íntegra. A pele íntegra é uma barreira quase que intransponível para infecções. Então, eu não sei se vocês já chegaram a ver esse slide alguma vez. Quem já viu aí, você já viu nesse slide ou não? Né? Então, o que é mais fácil de você matar ou erradicar, né? E o que é mais resistente? Então, os esporos bacterianos são mais resistentes, certo? Depois os cryptosporídeos e as micobactérias. Tá? Então, com desinfecção de alto nível, algumas micobactérias podem existir. Por isso que, quando você negligencia a tua desinfecção de alto nível, que ela perde um pouco a qualidade, você pode transmitir tuberculose com aparelho de endoscopia. É uma das doenças que já teve vários relatos de transmissão, de surto, de tudo, foi transmissão de tuberculose por aparelho de endoscopia. Quando você negligencia um pouco o teu processo de antisepsia, né, você perde um pouco ela deixa de ser de alto grau, acaba sendo de intermediário, né? Aí você acaba podendo transmitir micobactérias, né? Tá certo? Tá? Então, mais uma vez, aqui a gente falando sobre essa história da esterilização e desinfecção, né? Então, a desinfecção de alto nível, a esterilização é para produtos críticos, desinfecção de alto nível para semicríticos e desinfecção de baixo nível para produtos não críticos. A limpeza é a base da pirâmide, né? Para produtos não críticos e nada pode ser desinfetado em alto nível ou baixo nível ou esterilizado se não estiver perfeitamente limpo, né? Porque quando você tem sujeira, você tem esse fenômeno aqui, né? Eu não sou talvez a pessoa mais conhecedora da bacteriologia da Terra, né? Mas uma coisa eu sei na minha vida, quando tem sujeira, ela faz esse tal desse tal desse biofilme, e o biofilme é uma coisa que tem uma carapaça aqui, uma carapaça que ela consegue evitar a erradicação dessas bactérias por meios químicos ou físicos, entende? Ou seja o que for, ela não penetra isso aqui é inviolável. A única maneira de você se livrar do biofilme é por remoção mecânica. Tá? Então, por isso que a limpeza com escova, com remoção, ela é muito importante, a base de tudo. Tá? Isso aqui a gente já discutiu, né? Então, as micobactérias, elas são as mais resistentes, né? Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, é isso aqui que a gente está falando de biofilme, né? Então, essa questão de desinfecção de alto nível e esterilização, ela foi uma coisa que se questionou em cirurgia, certo? Então, eu vou contar aqui para vocês uma história, tá? Que vocês souberam quando começou a ter umas micobacterioses cutâneas aí em pacientes operados, aqui em Curitiba mesmo, ou não? Quem já escutou falar dessa história aí? Alguém já ouviu falar? Hein? Essa é uma das histórias mais lamentáveis, né, da medicina, né, que a gente teve aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Acontecia que os médicos iam fazer cirurgia laparoscópica, certo? E o kit de laparoscopia, os pinças de laparoscopia, material laparoscópico, ótica laparoscópica e tudo é extremamente caro, tá certo? Então, o que os médicos usavam? Eles usavam o mesmo material para fazer 2, 3 cirurgias na mesma manhã. E como é que eles faziam isso? Terminava a cirurgia, eles lavavam o material do jeito que dava, a instrumentadora lavava ali de qualquer jeito, e jogavam numa deixa eu ver uma coisa aqui, se eu botei isso aqui. Eles jogavam em uma solução de um antisséptico, que era o glutaraldeído naquele tempo. Certo? Esse glutaraldeído, ele para fazer desinfecção de alto nível demora meia hora e para fazer a esterilização demora 10 horas. Mas eles achavam que então, mas desinfecção de alto nível vai ser suficiente porque você quase não entra em contato com os tecidos na laparoscopia e assim por diante. O que começou a acontecer? O padrão dessa desinfecção começou a cair e, como vocês viram, as micobactérias são os mais resistentes. E começou a ter uma transmissão de uma micobacteriose, que era tipo de uma tuberculose cutânea, nos trocáteres de laparoscopia, nas próteses de mama que eles colocavam, que eles usavam material que era feito só desinfecção, não era esterilização formal, e assim por diante.
no qual o tratamento era a ressecção desses portais com margem e antibiótico terapia igual da tuberculose por 6 meses, certo? Para você conseguir a cura. Então foi uma coisa horrenda que isso aconteceu. Outra coisa que acontecia nessa época, e começaram as cirurgias bariátricas. Então, as cirurgias bariátricas, o pessoal usava pinças que eram de laparoscopia, que eram para ser de uso único. E o pessoal começou a reesterilizar. Só que pinça de uso único, a característica dela é que você não consegue desmontar ela. Então, tem alguns lugares em que a sujeira permanece. Sujeira permanece, formação de biofilme e contaminação bacteriana. Começou a ter essa proliferação dessas micobactérias e começou a ter essas infecções. Então, o que aconteceu? Bateu um tempo que começou a ter um surto dessas infecções em Curitiba. Foi uma coisa horrível. Em mais ou menos 2008 isso aconteceu, certo? E daí um tempo que o pessoal no hospital do centro cirúrgico começou a ter que quebrar as pinças descartáveis para impedir o cirurgião de usar de novo, os trocáteres descartáveis, todos tem que jogar no lixo, entendeu? E hoje é claro que não se faz mais isso, não se permite mais isso. Mas foi uma coisa lamentável porque o pessoal começou a deixar de lado um conceito estabelecido da medicina, né? E as consequências acabaram sendo graves para os pacientes. Tá? Gente, daqui a pouquinho vai acabar, eu já vamos entrar no mesmo link, tá bom? Tá? No minutinho já vai acabar aqui. Então, a desinfecção de baixo nível você consegue com álcool etílico mesmo, né? Ou com esses fenóis, hipoclorito ou detergente. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, esse poderoso aqui é um detergente que a gente usa na nossa própria clínica para limpar o aparelho de endoscopia. Veja o que ele tem. Ele é chamado detergente enzimático. Por quê? Ele tem as enzimas mesmo. Tá? Então ele não é um antisséptico, na verdade. Ele é um detergente. Ele dissolve os resíduos que ficam no aparelho e aquilo com remoção mecânica é limpo. Então, nesse momento,